O jornalista Fábio Sormani, ele fez uma crítica ao Flamengo de forma infundada e mal informado quando questionado sobre como o Flamengo, da onde vem tanto dinheiro do Flamengo. Na verdade, a crítica começou porque o Flamengo faz aí uma campanha feroz pelo fair play financeiro, criticando os clubes como o Botafogo, que gastam mais do que arrecadam, ou os clubes como o Corinthians, que gastam o que não podem, dando calote em outros players do futebol, em outros clubes de futebol. E aí ele fez um questionamento, na minha opinião, muito infundado, que é dizendo que o Flamengo questiona o fair play financeiro, mas ele foi largamente favorecido ao longo dos anos por ajuda de estatais. Citou o caso aí da Petrobras, que seria o responsável pelo Flamengo, responsável pelo Flamengo ter gerado tanta receita nos últimos anos. O que é algo totalmente desmedido e não condizente com a realidade dos fatos. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você gosta do conteúdo do canal, do trabalho que é feito, da qualidade do trabalho, do conteúdo e quer continuar apoiando o canal, se inscreva. Você ajuda muito se inscrevendo no canal. De igual forma, tão importante quanto, ou até mais, é a questão do joinha, do like. Através do seu like que esse vídeo ganha uma relevância para o YouTube, porque ele entende que através do seu joinha esse vídeo tem um conteúdo interessante e distribui para um número muito maior de pessoas. E o vídeo acaba tendo um alcance relevante. Então, se inscreva no canal, dê o like, o joinha, ative o sininho e, claro, não esqueça do like, do joinha. Se você gostou ou deixou de gostar, ou concorda ou não concorda com algo que foi abordado aqui no vídeo, não importa. O importante é interagir, portanto, deixe também seus comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos e mais um favor que eu lhe peço, que é daqui um comentário sobre o áudio, ok? Diga aí se o áudio está ok ou não. Agora, voltando ao tema do vídeo, o Fábio Sormani ele fez um comentário totalmente desmedido, dizendo que o Flamengo, ao longo dos últimos anos, enriqueceu ou gerou receitas justamente em função de ter sido ajudado por estatais, como a Petrobras, os contratos que o Flamengo tinha, por exemplo, com a Lubrax, né? No passado, já bem passado. Fábio Sormani, desculpa, certamente ele não se atualiza dos fatos. E é justamente para ajudar a elucidar esse entendimento equivocado do jornalista que desinforma ao invés de informar, que eu coloco aqui alguns charts, para a gente tentar entender melhor da onde vem o dinheiro do Flamengo. E você vai ver no primeiro chart, eu separei em três linhas de receitas que são importantes para os clubes de futebol hoje, que são os direitos de o sócio-torcedor, os direitos de TV e as verbas com patrocínio, publicidade. E você vai ver que o Flamengo se destaca sobre todas essas receitas. Na primeira, sócio-torcedor, Flamengo aí faturando algo em torno de 250 milhões, 259 milhões de reais por ano, muito superior ao segundo colocado. E vale ressaltar, toda vez me questiono, Diogo, da onde que vem essas informações? Nesse caso em específico, é do site Infomoney, que trabalha ali pegando os dados levantados pela consultoria Galápagos, se eu não estou equivocado, mas é do site Infomoney, que levanta as informações relacionadas à parte comercial do futebol. No segundo chart, você vai ver a questão dos direitos de TV, que o Flamengo também se sobressai em relação aos demais clubes, né? E, por último, ali você vê a questão da receita relacionada às verbas publicitárias. O Flamengo, destacadamente, a maior receita publicitária do futebol brasileiro, o uniforme mais valorizado, mais bem pago do futebol brasileiro. Muito se tem notícias, informações, narrativas, mas está aí os fatos. Inclusive, a do Palmeiras, para minha surpresa, ela arrecada menos que a do São Paulo. Obviamente que vai ter um ajuste aí esses valores, porque o Palmeiras fechou recentemente um contrato com uma casa de apostas de substituição à Crefisa. Mas ainda assim vai ficar bem atrás do Flamengo. Então você tem três importantes linhas de receitas e somadas o Flamengo praticamente chega próximo de 800 milhões de reais
só com 3 linhas de receitas, que são receitas de sócio-torcedor, receitas de TV e receitas com verbas publicitárias. Só com essas 3 linhas, que são as mais importantes, é verdade, o Flamengo chega a praticamente 800 milhões de reais, que é mais do que 80% dos clubes da Série A. Daí você vê a pujança que o Flamengo tem no campo de receitas, como ele consegue gerar receitas. É uma máquina de fazer dinheiro muito em virtude da gestão do seu principal ativo, que são os torcedores, a representatividade que tem no país inteiro e, claro, o nível de engajamento que tem com esses torcedores. Muito diferente do que o Fábio Sormani explicou ou desinformou no comentário que ele fez no canal Placar TV, né? Ele fez esse comentário dizendo que a receita do Flamengo, o Flamengo era ajudado por receber receitas ao longo dos últimos anos de estatais, como a Petrobras. Então, um comentário totalmente desmedido e não se informa, um jornalista que não acaba não se informando ou faz isso de caso pensado por uma questão bairrista ou, sei lá, clubista mesmo. Quando ele diz que o Flamengo critica o Botafogo por gastar sem poder, sem ter capacidade de arcar com essas receitas, ou seja, gastar mais do que arrecada, ou o Corinthians que compra mais da calote aí na praça. Então, não tem nada a ver. O Flamengo, ele é destacadamente o clube que gera mais riqueza no futebol brasileiro, justamente porque ele tem capacidade para tal. E a capacidade é a gestão do seu principal ativo, que é a torcida, que é o engajamento, que é a representatividade que o clube tem no país inteiro, muito diferente de alguns outros clubes, como o Botafogo, como já citado. O Corinthians também aparece aí, é interessante falar, ele aparece também como segundo colocado, se eu não estou equivocado, em todos esses 3 charts aí. Na parte sócio-torcedor, na parte de receita de TV, na parte de verba publicitária, mas aí já tem um outro caso, é uma má gestão que tem o Corinthians, que tem uma capacidade também de geração de receita muito forte, muito imponente, como o Flamengo tem, abaixo do Flamengo, é verdade, como os próprios números aí dizem, mas já tem aí uma questão de um endividamento muito relevante, muito em função de sequenciais mais gestões que teve o Corinthians, né? Então o Corinthians acaba tendo uma receita relevante, mas a dívida ela é proporcionalmente maior do que deveria ser, o que acaba complicando o clube, né? Então não tem nada a ver com questão de estatais, Petrobras ou Lubrax, isso foi muito antes, e aí vale uma ressalva, quando as pessoas fazem esse comentário em relação a Petrobras, gente, ou a Lubrax, que quer que seja, que nos anos 80 de fato patrocinou o Flamengo. A Petrobras, assim como a Caixa Econômica, é uma empresa de capital misto, ela concorre com empresas de mercado. No caso, a Petrobras concorre com a Shell, por exemplo, que é uma empresa de mercado. Então, quando você concorre também no segmento publicitário. Então, você tem que entrar no mercado em igualdade de condições com essas empresas. Essas empresas patrocinam entidades privadas com fins lucrativos, com o intuito de ter mais exposição, de melhorar sua imagem, de fortalecer sua imagem no mercado. E a Petrobras, ela participa desse jogo, ela concorre com empresas nesse sentido, e ela tem que usar as mesmas ferramentas. Eu uso aqui o exemplo da Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica também patrocina entidades privadas com fins lucrativos, né? Isso foi até levantado pelo jornalista Flávio Prado, quando ele questionou o Sormani, quando o Sormani fez essa afirmação, dizendo que a Petrobras era uma empresa de capital misto e que, portanto, ela tem que ir no mercado e usar verba publicitária para se promover através de instituições reconhecidamente populares, como é o caso do Flamengo, né? Não que o Fábio Sormani, mais uma vez, criou um comentário totalmente desmedido, sem fundamento algum e totalmente não condizente com a realidade, quando ele fala que, ok, então a Petrobras deveria patrocinar o Flamengo e todos os outros clubes brasileiros de igual forma. Não dá para ser de igual forma, porque, como eu disse, ela tem que entrar no jogo, concorrendo com a Shell e outros players do mercado. Então ela vai direcionar a verba para aquela instituição, clube ou entidade privada que seja, que mais lhe traz retorno. Ela não vai pagar, a gente já falou isso aqui várias vezes, o mesmo valor que paga para o Flamengo, o valor que paga para o Botafogo, ou o valor que paga para o Curitiba. Não tem condições, porque a exposição é totalmente desproporcional entre um clube e outro. O Flamengo vai proporcionar muito mais exposição. Então, obviamente que o Flamengo vai querer um contrato mais vantajoso,
uma remuneração em acordo com aquilo que ele proporciona de imagem. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender como funciona uma dinâmica de mercado, mas a dinâmica de mercado funciona da seguinte maneira: remunera aquele que produz mais, que tem mais meritocracia produtiva. Se você produz mais, gera mais receita, você recebe mais em função disso. Essa é uma dinâmica de mercado que funciona independente da vontade ou do idealismo de cada um. Como eu disse, uma dinâmica de mercado, ela independe da maneira como você enxerga o mundo. Ela simplesmente funciona em função de, vamos dizer assim, de produtividade, de meritocracia, e no caso do Flamengo aí, da geração de imagem, de exposição e geração de receitas, né? Então fica aí explicado para quem não sabe, e em especial para o Fábio Sormani, que acaba desinformando ao invés de informar que o dinheiro do Flamengo vem da sua meritocracia, da sua capacidade de gerir receitas, de gerir ativos e produzir receitas, melhor dizendo. E que fica muito claro isso quando a gente vê aí esses 3 charts com as 3 principais linhas de receitas, onde o Flamengo é disparado o clube que mais gera receitas. Logo depois, vendo os clubes principalmente de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, no caso específico, Direito de TV, o Grêmio se mete aí, porque por ser um clube bem gerido, bem saudável financeiramente, à época fez um ótimo contrato de TV com a Globo. Isso mostra também, quando você tem as suas contas em dias, você tem mais força para... Quando você tem contas em dia, você tem mais força para você barganhar, para você melhor negociar seus contratos de TV ou qualquer que sejam os contratos, que você acaba conseguindo valores melhores. Mas, via de regra, é Flamengo e os times de São Paulo abaixo do Flamengo. E isso também diz muito sobre outra coisa. Eu vou fazer um vídeo a respeito, quando dizem que, por estarem na capital mais rica do país, acabam tendo uma maior prerrogativa de geração de receitas. Isso não é verdade. O Flamengo não está localizado necessariamente em São Paulo, embora tenha uma torcida muito grande lá, e acaba gerando mais receitas que os clubes de São Paulo, e de forma substancial e relevante, né? E isso porque, como eu disse, é o clube que tem maior torcida, mas além disso, mais representatividade e a torcida mais engajada também. Bom, queria saber aí se você gostou do vídeo, deixe aqui seus comentários, claro, comente, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho, compartilhe esse vídeo, dê o joinha, dê o like e até a próxima.